Seja bem-vindo e bem-vinda à série Mulheres, preparada especialmente para o ecossistema da PUC Angels, pelo Comitê SG Impacto Positivo. Nós hoje estamos abordando diferentes temas necessários para ancorar o mês dedicado para as mulheres no mundo. Sou a Camila Duarte, presidente nacional do Comitê SG Impacto Positivo, engenheira ambiental, fundadora e CEO da Estratégia Consultoria Empresarial. E estou aqui hoje recebendo o Avigdor Zalmon, que é mestre em Krav Maga, né? E ele vem aqui gentilmente compartilhar com a gente sua visão em relação a uma pauta que é um problema de segurança pública. Infelizmente, a gente não fica feliz em ter que trazer esse tema, né, para uma pauta sobre mulheres, mas é uma necessidade estrutural. É uma ferida aberta nessa estrutura social e é a questão da violência contra a mulher. Então, para entender o tamanho desse desafio, nós precisamos olhar para esses números primeiro. Então, muito bem-vindo aqui, Avigdor. Obrigada pela gentileza de estar aqui compartilhando conosco desse guia. Imagina, é um prazer, eu que agradeço pelo convite. Essa topologia é Krav Maga, essa pronúncia certa, significa em hebraico combate suportado. Muito obrigada. A gente tem que sempre aprender alguma coisa. Obrigada. Então, eu vou trazer alguns dados antes da gente começar a nossa conversa por aqui. Então, gente, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Maria da Penha, o Brasil hoje vive um cenário de alerta, né? Nos últimos 5 anos, o feminicídio cresceu 14,5% e um salto de 4,7% entre 2004 e 2025, que mostra que, apesar das leis, a violência ainda não está dentro do aceitável, né? Não é aceitável ainda, a gente tem grandes desafios. Então aqui é óbvio que isso não afeta só as vítimas, afeta toda a sociedade, né? Então hoje as empresas também declaram que é a principal causa de afastamento no trabalho. No SUS também existem vários impactos, né? E no próprio sistema judiciário. Então, no fim das contas, é uma conta que todo mundo paga, a sociedade inteira paga. E para falar sobre defesa, resiliência e psicologia por trás dessa proteção, o Avigdor está aqui com a gente para poder realmente compartilhar a sua experiência e um projeto social que ele tem também focado nas mulheres, para que a gente possa fortalecer ainda mais essas boas práticas que a gente vem precisando ampliar no país. Poderia se apresentar? Claro. Meu nome é Avigdor, eu sou introdutor do Krav Maga no estado de São Paulo e presidente da Federação Internacional de Krav Maga. Ministro aula em São Paulo já há 27 anos, sou israelense e eu trouxe o Krav Maga de Israel para São Paulo no dia 5 de janeiro de 99. Como você falou, a gente tem alguns projetos especiais de auxílio às mulheres. Todo mês de março, por exemplo, a nossa federação, a Federação Internacional de Krav Maga, ela ministra aulas gratuitamente em todas as academias para mulheres, o mês inteiro. E já trabalhamos também na Casa da Mulher Brasileira, dando aulas especiais para mulheres que já sofreram violência. Excelente. E essa é uma técnica de defesa militar, né? Para uma ferramenta de sobrevivência urbana e empoderamento. A gente pode definir dessa forma? Sim, o Krav Maga, na realidade, ele começou no exército israelense, mas desde 1974 é uma arte, uma técnica de defesa pessoal ensinada à população civil. Tá? O Krav Maga começou, na realidade, na década de 1940. Krav Maga significa, em hebraico, combate de contato. Tá? Os golpes são curtos e rápidos e visam atingir os pontos sensíveis do corpo humano. Portanto, qualquer ser humano, independentemente de gênero, de força, de tamanho, de idade, pode praticar Krav Maga. Se for preciso, vai agir na rua ou em casa também, a gente vai falar sobre isso. Se for na rua, voltar inteiramente para casa, inteiro e ileso. E se for na rua, em casa, realmente se defender da violência, que é um problema realmente sério, não só no Brasil, no mundo inteiro, que é a violência doméstica. Se a gente fala do Brasil, em termos de violência, no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida. E, infelizmente, o índice é muito maior, porque muitas mulheres não fazem boletim de ocorrência.
ou porque por medo do agressor, ou porque acha que é normal e aceita, o que a gente também não pode aceitar, né? A gente incentiva sempre a fazer um boletim de ocorrência, além de aprender a se defender, né? Então, Krav Maga começou, de novo, na década de 1940, em Israel. Em 64, começou a ser ensinado à população civil de Israel, além das unidades de elite, do Mossad, do Shabak. E em 87, a gente ministrou o primeiro curso fora de Israel, no FBI, nos Estados Unidos, depois da SWAT americana, Marinha Francesa. E aí o Krav Maga se espalhou no mundo inteiro. E hoje todas as unidades de elite, antiterrorismo, polícias especiais, guarda-costas, usam Krav Maga, praticam Krav Maga. Que legal. E quando uma mulher procura essa técnica após uma situação de violência, qual que é a abordagem inicial como que vocês conduzem e o que ela busca além dessa técnica física? Na realidade, as mulheres procuram o Krav Maga justamente porque não existe força física. E as mulheres sabem que em outras modalidades, às vezes, tem que usar força física e elas não conseguem fazer. Por isso que nós temos aproximadamente 30% de mulheres nas academias. Muitas delas já sofreram algum tipo de agressão, tá? Ou bullying, ou agressão física. A gente tem que lembrar que a agressão não é somente agressão física, é mental também, né? Então elas procuram a gente ou conhecem alguém que já passou por isso e não querem realmente ser uma vítima. Então procura o Krav Maga, e o Krav Maga ele não trabalha apenas o conhecimento técnico, tá? Ele também trabalha justamente a parte emocional, onde a gente também trabalha e consegue recuperar a autoestima, a autoconfiança. Isso é muito importante, tá? Então não é somente, vou aprender técnica. Para você executar a técnica numa situação de perigo, você tem que ter conhecimento técnico, equilíbrio emocional e um pouquinho também de preparo físico. São os 3 ingredientes, tá? Os 3 fatores que você tem que ter para realmente conseguir reagir. Nossa, perfeito. Então é um trabalho que engloba todo o ser humano, né, como um todo, assim, então é muito legal. E nesse contato com as alunas, o senhor percebe se elas têm apoio em casa? Quando a violência acontece, a família costuma abraçar ou realmente acaba vindo aquela sensação de isolamento, que infelizmente, às vezes a gente acaba vendo que é uma regra? É uma pergunta difícil a responder, porque muitas mulheres nem contam o que já passaram. Você vê que tem alguma marca, que tem alguma coisa assim. Algumas, num certo exercício, é um gatilho, né? Aí começa a chorar. Passa tudo de novo na cabeça. Algumas mulheres têm apoio, sim. Às vezes até um familiar chega com a mulher aqui e ajuda. Infelizmente, algumas não têm apoio. Elas se sentem totalmente sozinhas. E, na realidade, aqui o Krav Maga dá apoio emocional, não somente um suporte técnico, né? Mas um apoio emocional. Realmente, as mulheres precisam de um apoio. E de uma família que abrace, que apoie, né? Porque a gente tem que lembrar que, em muitos casos, na verdade, a família é culpa. Não, você tem culpa, o que se ela usa saia curta, não sei o quê. E não tem nada a ver. A mulher pode usar o que ela quiser, isso não dá direito ao homem de agredi-la, de estuprar, de violentar. Isso não tem nada a ver. E em muitos casos, não, porque ela se maquia, ela é muito bonitinha, então... Não, então isso não existe, né? Então a gente, às vezes, depara com uns casos bem difíceis, de a família isolar totalmente, de a pessoa não ter onde morar, e procura a gente como apoio realmente emocional, técnico, familiar. É um afeto, na verdade, que falta aqui, que eles não têm, né? Uhum. Eu vou ser sincera, assim, recentemente eu atuo com voluntariado em várias frentes, assim, e às vezes as pessoas me procuram, né, para pedir algum tipo de auxílio, e a primeira vez que eu fui abordada para dar um suporte para uma mulher, uma jovem, que saiu de casa para sair do relacionamento e ela não tinha para onde ir, não tinha família, e eu não conhecia ela, e eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? E aí eu tentei contatos, né, na cidade aqui, com órgãos e tal, e a burocracia, tudo é muito difícil. Muitas perguntas assim, ela foi agredida? Ela já fez BO? Ela vai ter que ir em tal lugar, ela vai ter que ir em tal lugar. E no fim, eu senti tão impotente assim, porque eu falei, gente, o que eu faço com ela? Porque ela não tem pra onde ir, não tem família, não sei o que aconteceu. A gente fica totalmente
sem direção mesmo, né? E aí eu passei os caminhos, tentei direcionar ela, mas no fim ela só precisava de um acolhimento e ninguém perguntou ninguém parou para ouvir, né? Assim, exatamente o que ela estava precisando, poder às vezes acalmar ou ajudar a pessoa até a pensar melhor, né? O que fazer, como fazer, porque no desespero ela acabou indo para um lugar que não era tão bom para ela também. Então, assim, a gente tem muitas questões estruturais, né? Então, quando a gente vê essa questão de vulnerabilidade social, para quem ouve isso, né, a violência doméstica ela não fica só dentro de quatro paredes, ela gera um efeito cascata e vai enfraquecer a economia, a educação dos filhos, porque as crianças também acabam assistindo tudo isso dentro de casa. E a própria segurança, exato. E a própria segurança do bairro, né, fica vulnerável. E tendo esse olhar agora, com a sua experiência, com o olhar para Israel, né? Então, como que Israel, a gente sabe que vive sob conflitos, alertas constantes, né? Por conta dessa segurança que é muito mais externa, né? Como vocês conseguem tratar as mulheres ali e o que o Brasil poderia aprender com o modelo de Israel? Em primeiro lugar, eu acho que tem que esclarecer que a violência, especialmente doméstica, é um problema que existe no mundo inteiro. Não é só no Brasil, né? Isso existe nos Estados Unidos, na Europa, naqueles todos os países que a gente é mais modernos do mundo. Isso existe, isso é lamentável. Eu acho pessoalmente que tudo começa pela educação. E se Israel, por exemplo, não tem tolerância à violência doméstica. Não tem tolerância. Isso acaba em cadeias, sem agressões. Não tem essa coisa de, meu parente ou meu tio é juiz ou delegado. Não existe isso aí. Se você cometeu infração, nesse caso, agrediu alguém em casa, sua filha, a enteada, a esposa, não importa quem, sogra, você vai responder por um processo criminal, ponto final. Não tem, ninguém passa a mão na cabeça, é um assunto que é tratado com muita seriedade e severidade também. Mas eu acho que em Israel, além disso aí, tem a questão da educação. Você é educado desde o início, de respeitar a mulher, tá? Não só a mulher, né? Mas de respeitar a mulher, de tratar com educação. Explica o porquê que não partir para a violência, porquê que isso é errado, porquê que é ruim. E Israel é um país que mulher e homem têm os mesmos direitos, na realidade. Então, a educação é sempre assim, não como alguns países, que a mulher ela tem o valor de uma cabra, ou um camelo, né? Então, Israel, isso é tratado com muita seriedade. E educação, e eu acho que aqui no Brasil deveria ser a mesma coisa. Eu acho que a base de qualquer coisa é a educação. País que quer ir para frente, você tem que educar as pessoas em primeiro lugar para estudar, mas dar valores, princípios, valores humanos. Isso começa em casa e na escola também. Então, por isso que eu acho que Israel é relativamente um país que você não tem tanta violência doméstica. Existe também, igual qualquer outro país. Mas é tratado com muita seriedade e não tem punição, sabe? Porque tudo bem, ele fez a primeira vez, ele coitado, porque ele não quis, né? Mas na verdade, ela irritou ele até... Não, isso não existe. A violência é tratada com muita, muita seriedade. E Israel é um país que você anda na rua, por exemplo, em qualquer horário de madrugada, não tem violência urbana assim, ninguém vai assaltar você, ninguém vai bater em você. Tem outro problema de guerra, né? Mas uma situação totalmente diferente. Eu acredito que isso começa na educação. Respeito e entender que, na realidade, os gêneros têm o mesmo direito e começa com isso, né? Com certeza. É legal ouvir, assim, né, que tem esse foco de base, né? E olhando... Se você me permitir mais um ponto aí, e não é somente isso, tá? Israel é um país, por exemplo, Tel Aviv, é um país, uma cidade que não é a capital, né? Jerusalém é a capital, mas Tel Aviv é uma cidade que abriga um dos maiores festivais ou dias de orgulho gay do mundo. A tolerância para qualquer coisa, a aceitação é uma coisa, respeita todo mundo. Então, na realidade, não é somente mulheres, a gente tem que ver também todos os lados também. E lembrar também humano, que também né? tem homens. Oi? É o humano, né? É o ser humano. É humano, exatamente, não importa, você é um ser humano. O que você escolheu para você é seu direito e nós temos que respeitar. E Israel é muito praticado, todo mundo é aceito e está ótimo. Eu acho que isso é importante. E mais um ponto que as pessoas só falam da violência da mulher, mas tem também homens que são agredidos, violentados
É um ponto que é meio tabu, que homem vai reclamar na delegacia que alguém me estuprou, alguma coisa assim, mas eu já tive alunos que se abriram comigo, né? Se abriram comigo e me contaram, assim, que eu até fiquei assim meio... Nossa, o cara teve coragem de se abrir comigo e falar e contar tudo. Então é um problema, não é o nosso assunto hoje, mas a gente tem que lembrar que isso existe também. Sim, existe mesmo. Tanto por mulheres quanto por próprios outros homens, né? Então isso também existe uma preocupação nesse sentido também. Agora olhando para as empresas, né, que a gente percebe o impacto que as empresas também estão sentindo. Na sua visão, como uma empresa, né, ou um órgão público, ele pode treinar o olhar para não ignorar os sinais de violência em uma colaboradora? E porque eu acredito também que o silêncio da instituição, ele acaba sendo uma forma de negligência. Como que você vê essa questão? Sem dúvida, eu concordo com você. Eu acho que a empresa ela tem que ter uma conduta e uma cultura que não permita esse tipo de comportamento, de agressão, de bullying, né? Porque a agressão, de novo, não é somente sexual, né? E de violência dentro da empresa. Ela tem que ser rígida e não aceitar. Tolerância zero. E, infelizmente, isso não acontece. Chegou para mim há mais ou menos 4 semanas uma nova aluna, que ela foi, realmente, ela passou por uma série de agressões no trabalho. E no fim das contas, quando ela reclamou, tá, que ela está sendo assediada, a empresa resolveu demitir ela e não o agressor. Quer dizer que eu fiquei espantado e a gente está conversando bastante para criar coragem, fazer um boletim de ocorrência, que eu cedo. Obviamente ela está preocupada um pouco com a carreira dela, né? Mas, de novo, eu acho que a nossa função como sociedade é não aceitar isso. E qualquer empresa, no setor privado, governamental, não importa, ela tem que ter uma conduta rígida em relação a isso, de não aceitar, é tolerância zero. Não importa quem é, de não aceitar, de ter respeito, ok? Eu não estou falando só de mulher, né? Transgênero, tudo isso aí, ter respeito com qualquer ser humano e não aceitar qualquer tipo de agressão, de violência, de assédio. É isso aí, tem que ser muito rígido. Eu acho que hoje em dia a base de uma empresa correta, né, que trabalha corretamente com a sociedade, é isso, exatamente isso aí. Não é só plantar árvore, é regar flor também. É tratar da parte emocional de qualquer ser humano que está dentro da empresa. Eu vejo dessa forma. Sim. E o senhor comentando agora, né, desse caso, e eu tenho escutado vários outros casos similares, né, de mulheres que passaram por situações de abusos e a resposta da empresa foi bem morosa, ainda precisaram, às vezes, conviver com o agressor ainda dentro do próprio ambiente e a decisão depois foi demissão mesmo. E olha que coisa louca, né? A gente ainda fica com medo de abrir um processo ou fazer um BO, alguma coisa, por medo de ser barrado em outra empresa, porque você... Olha como a cultura, a mentalidade está completamente fora, né, do padrão, assim. Então, a gente realmente precisa repensar desconstruir, né, tudo que vem sido propagado. Eu acho que, na verdade, desculpa, na realidade, eu acho que a empresa, ela tem que focar no ser humano. E muitas vezes a empresa prefere demitir o cara que ele é menos importante na empresa e não um cara que ela se considera essencial, um cara que ele tem uma função muito importante, um bom profissional que ele executa, mas não vê o lado humano, o que é totalmente errado, né? Porque você não pode... Eu acho que quando você aceita, você incentiva. Uhum. Calar é aceitar. E, infelizmente, as empresas não estão vendo esse lado humano. E, às vezes, preferem ignorar e manter o cara na empresa, porque o cara, ele executa bom o trabalho dele, o cara é essencial, ele trabalha muitos anos, né? E isso está totalmente errado. Não importa se a menina trabalha pouco tempo, nesse caso aqui, ela relativamente pouco tempo, né? Eles escolheram manter o cara na empresa em vez de demitir o cara. E tinha evidências claras, tinha testemunhas. E eu acho isso inaceitável. Inaceitável. Falta uma governança ética muito, muito clara, ainda. Porque a mensagem para as outras mulheres que ficam é pior, né? Fica aquela sensação totalmente horrível. E aqui, quando a gente também coloca
o olhar masculino, né? E eu fico muito feliz de ter o senhor aqui para falar sobre isso, porque não adianta só trazer o olhar da mulher, né, que passa pela situação. É bom a gente também trazer o olhar masculino, porque esse combate, essa violência, ela precisa passar esse debate, né? Como que a gente coloca os homens para liderar essa pauta e até essa questão de romper essa broderagem, né, que existe do silêncio que protege esse agressor, né? Então, às vezes é o que a gente falou, não é só a violência física em si, mas é o comportamento, é a forma como conversa, como menospreza. É muito comum, eu mesma já ouvi, tinha que ser mulher, ou, olha, aqui, esse assunto aqui não é para você, ou você está numa reunião, eu sou engenheira de formação e sempre, depois eu fiz gerenciamento de projetos, então as turmas que eu tinha era muito mais masculino, né? Então o ambiente que eu acabo frequentando é muito mais masculino. Então já passei por situações em reuniões de você não conseguir falar, de você realmente ser impedido de abordar, então de ter que às vezes mudar o visual para poder aparecer um pouco mais velha ou alguma coisa assim para você ser respeitado, né? Então uma série de coisas a mulher tem que se preocupar. E a pessoa, não, você não vai falar nada não agora, tal. Né? Já passei por esse tipo de situação. É muito constrangedor, a gente acaba tendo que aprender a rebater e falar, não, eu vou falar sim, eu tenho que falar aqui. E a gente falar, e você vê que as pessoas viram o rosto, muitas vezes. Eu já passei por situações assim. Então, como que a gente combate isso e coloca na mesa o papel do homem nesse contexto todo? Eu acho que um dos problemas, na realidade, é que o cara que comete esse tipo de violência, de assédio, muitas vezes os próprios amigos, familiares, sabem do problema e de certa forma, apoiam. São cúmplices, na realidade, né? Fazendo piadas machistas, que é uma coisa que todo mundo pode, porque você se sente mais homem se você faz esse tipo de coisa, né? Eu, pessoalmente, acho que falta de autoconfiança, quem precisa falar mal dos outros ou fazer esse tipo de coisa. Mas acho que o comportamento machista, hoje em dia, ele não pode existir mais. E, infelizmente, a gente está vivendo em algumas sociedades que ainda existe esse machismo, né? De a mulher não ser igual, que você pode falar o que você quiser, sabendo que seu amigo agride a esposa e não fazer nada. Não, porque ela está enchendo o saco dele, ele faz tudo pela casa, ele que trabalha. Isso não existe. Então, eu acho que cada um de nós tem que se comportar de uma forma diferente. De não aceitar, de falar, cara, seu comportamento não é legal. Não é da sua conta minha esposa. Não, mas não é um comportamento que a gente aceita como amigo de você, por exemplo, e a sociedade não aceita. Então, eu acho que isso é uma coisa que a sociedade não pode ser omissa, né? De certa forma. Isso acontece porque se você fala que não está certo, então você é menos homem. Você certo? Eu acho que a gente tem que parar com isso e entender que a violência, qualquer tipo de violência, não tem lugar na nossa sociedade. E se você não denuncia, ou você não tenta ajudar, ou você se cala, você na verdade apoia e incentiva de certa forma. Eu acho que a gente não pode continuar com isso. Isso tem que mudar. Com certeza. Já. E cada dia, assim, eu nem ligo muito jornal mais, porque só tem notícias sobre isso, assim. Eu acho que óbvio, eu acho que existe uma exposição que talvez até para conscientizar, de repente, não sei, ou infelizmente até para ganhar audiência, né? Às vezes em relação a essa pauta, mas é chocante, né? Diariamente o que a gente vem presenciando no Brasil, crianças, meninas, né? E mulheres o tempo inteiro sendo vítimas aí. E essas campanhas de letramento, na sua visão, é eficaz? Isso. O que é de fato uma prevenção real? Porque o mês de março é um mês que as pessoas acabam explorando muito essa pauta, mas o que seria efetivo na sua experiência? Eu acho que tem que expor alguns casos, porque na realidade a experiência da mulher que viveu algum tipo de violência ou de agressão, de assédio, essa experiência não termina naquele momento, é uma cicatriz que continua a vida toda.
E tem que expor isso, aí tem que mostrar o que você faz, causa no ser humano. Essas cicatrizes, tantas mulheres que se matam por causa disso aí, que não conseguem depois ir para o trabalho de novo, para um novo trabalho, que tem medo que aconteça de novo. Tudo isso aí é uma coisa que tem que mostrar na sociedade. Eu sei que tem um preço, porque ninguém quer se expor. É muito difícil, né? Porque a sociedade julga a gente também. Tá? E geralmente as mulheres são julgadas. Não, ela merece, porque ela é assim, assado, porque ela anda assim, anda assado. E tá errado isso, a gente tem que parar com isso. As campanhas são importantes, porque as campanhas são campanhas de educação, de mostrar o que está errado. O ser humano tem que entender o que está certo e o que está errado, e por quê. Então, acho que as campanhas são importantes. Eu acho que tem que divulgar o aumento da agressão, os casos de violência. E eu acho que só dessa forma a sociedade, e cedo, né? Não fala assim, nós somos adolescentes. Não, desde crianças, tem que falar da violência, todos esses dados aí, para fazer campanha de educação. E eu acho que isso ajuda, viu? Eu posso ver que todo ano, no mês de março, o mês que a gente está recebendo de novo as mulheres para treinar gratuitamente nas nossas academias da Federação Internacional de Krav Maga, e eu vejo cada vez uma adesão maior. E não é só isso. Em alguns casos, os homens acompanham a mulher. Os homens estão falando de alguém da família que sabe o que aconteceu. Nem sempre, a gente falou disso mais cedo, mas eu vejo todo ano. Esse ano é muito forte. Então, eu vejo que essas campanhas ajudam a mulher a criar coragem e falar, eu sou capaz, eu não vou aceitar mais. Então, na realidade, isso não é importante somente para a sociedade, tá? Para educar a sociedade, mas para as mulheres também, para elas entenderem que não tem que ter medo, que não tem que aceitar. Eu vou dar um exemplo rapidamente de uma pessoa que me procurou alguns anos atrás para treinar Krav Maga, pediu para fazer comigo aula particular. E quando eu perguntei qual o problema, ela falou, não, meu namorado tá me batendo. Aí eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é largar do namorado. Ela falou assim, não, mas eu não vou fazer, que eu gosto dele. Isso eu não vou fazer. Eu falei, então aqui termina a nossa conversa, porque você não pode aceitar a violência e tentar se defender contra a violência. Isso não existe. Não existe, é verdade. Você entende? As mulheres têm que ter uma atitude também de não aceitar. Então, as campanhas são incentivo também para a mulher não aceitar, ter coragem de reclamar, fazer um boletim de ocorrência, de procurar ajuda. Muitas delas não querem procurar ajuda por preconceito, que vão falar delas. E a gente está tentando mudar isso, a gente está tentando mudar, nós está fazendo a nossa parte, né, a pequena parte nesse trabalho todo, e por isso que tenho orgulho de que a gente está fazendo, porque eu vejo que isso está ajudando, está mudando, e isso me dá uma satisfação muito grande para a gente aí, de fazer parte de uma coisa que tem que mudar, e tem que ajudar, e você sente que você ajuda uma mulher que sofreu algum tipo de violência ou assédio, isso não tem preço, gente, vocês não sabem a satisfação que a gente tem em ver isso, e o Krav Maga faz isso. Muito bom, realmente, e existe uma questão para a mulher que é psicológico, às vezes, emocional, né, uma dependência emocional, tem uma série de questões que precisam ser olhadas, né, quando você também não consegue sair desse tipo de relação, né? Ou tem a questão financeira também, né, envolvida, mas então existe um olhar que, além do apoio psicológico, né, a gente tem que olhar que outro tipo de ação que a gente pode oferecer para essa mulher que está em situação de risco. Na sua visão, o que as empresas poderiam incrementar além desse apoio psicológico? Eu acho que as empresas têm que fazer palestras sobre esse assunto, tá? Se possível, também com algumas pessoas, mulheres que já passaram por esse tipo de agressão, de violência, de assédio. Eu acho que isso é importante, fazer palestra, explicar, educar, de novo. E como a gente falou antes, tolerância zero. Não tem que fazer. Eu acho que a empresa tem que ter uma cultura de igualdade, tá? Como cultura. Todo mundo é igual. Inclusive em termos de salário. Sim. A mulher não tem que receber menos, por exemplo, que no Brasil é muito comum, né? Eu acho isso um absurdo. Se ela executa a mesma função, por que o homem tem que receber mais? Eu acho que começa com isso. Se a empresa não tem igualdade de salário, por exemplo, ela já discrimina alguém. Essa história geralmente é a mulher. Eu acho que isso é uma cultura, que se você discrimina desse jeito, você permite outra coisa também. Eu vejo dessa forma. Eu acho que a igualdade começa desde o início. Desde o dia da contratação, de oferecer mesmo emprego, mesmas condições,
de explicar como é que o comportamento dentro da empresa, qual é a cultura da empresa. Eu acho que isso faz uma parte fundamental, de explicar que você está entrando numa empresa, e não só falar de coisas superficiais, mas, olha, nossa empresa, a gente não é só aceita, resultado, né? Exatamente, a gente não aceita nenhum tipo de discriminação racial, de cor, de religião, de gênero, tá? A gente não aceita aqui qualquer tipo de assédio. Isso tem que ser bem transparente e bem claro desde o início. E se você não aceitar, problema é seu. Eu acho que isso é fundamental. Isso tem que ser desde o início, quando você faz a entrevista para a pessoa para entrar. Homem ou mulher. Porque a gente também esquece que o assédio pode partir para uma mulher também, contra homens ou contra mulheres também, né? Não é só homem. Claro, sem dúvida. E até mesmo incentivar essa busca para aprender autodefesa, né? Esse tipo de coisa também. Acho que a empresa ela pode estimular a dar acesso a esse tipo de programa que é bem legal, assim, que eu acho que faz um diferencial. E hoje em dia a gente tem várias ferramentas, né, que permite com que a empresa consiga ter pacotes para cobrir, né, essa demanda voltada à saúde e tudo mais. Então é bem importante. Conversando contigo, assim, fica claro que a questão da prevenção é de fato um pilar base, né, muito importante. E a gente tem uma dificuldade no brasileiro. O brasileiro não tem a cultura da prevenção. Como que a gente ajuda a trabalhar essa mentalidade de antecipação do risco para questões cotidianas, né, das mulheres nas cidades brasileiras? Primeiro, deixa eu, se você me permitir, voltar para o assunto anterior que você falou e você comentou. Muitas empresas hoje realmente entendem a importância e fazem palestras, workshop, treinos para mulheres nas empresas. Por exemplo, a nossa federação tem agenda até junho de empresas que procuram fazer esse tipo de coisa. Que é uma prevenção na realidade, porque você treina a mulher também, que seja algumas horas só, né? Mas você começa a semear aquela coisa de eu sou capaz, eu não vou aceitar. E dar ferramentas físicas e emocionais para lidar com isso, né? Com esse problema. E a prevenção, de novo, é procurar treinar, não ficar sem ação na hora que isso acontece. Tá? Então, se a mulher treina antes, obviamente, se alguém agredir fisicamente, tá? Assediar, ela vai saber como reagir. E muitas mulheres, às vezes, comigo não, sabe? Às vezes, minha mulher aqui acompanha alguém e fala, pô, você faz uma aula. E aí as mulheres falam, não, eu não faço esse tipo de coisa. Sabe, tipo um receio, né? E não entende que é uma necessidade, porque na rua também, geralmente, quem é a presa mais fácil? Tá? Mulher, criança e idoso, que geralmente tem menos força física. Então a prevenção começa com isso, com o conhecimento de entender, olha, eu preciso me defender. Eu preciso fazer alguma coisa para não passar por isso. E eu falo isso porque eu já passei por isso também. Era uma criança, eu cheguei para o Krav Maga porque eu me deparei com um caso grave de bullying e falei, cara, você não vai passar por isso, você tem que procurar alguma coisa para aprender a se defender. Fui sempre tamanho ideal, altura ideal. E então, eu sempre, sabe, eu falo para os alunos, a gente se parece muito. Porque eu procurei o Krav Maga pelo mesmo motivo, né? Então, eu acho que qualquer ser humano, e nesse caso de hoje está falando da mulher, tem que aprender a se defender. Para ela se sentir mais segura, para ela, na realidade, transmitir para o outro, não mexe comigo. Porque eu não tenho medo de você ter cabeça erguida e enfrentar na hora que começa a assediar e deixar muito claro, cara, eu não aceito isso não. E se o cara tentar algum tipo de violência, agressão física, é se defender, ok? Começa com isso. Eu vejo dessa forma, começa dessa forma aí, de conhecer o problema, e aí vai, de incentivar outras pessoas a fazer Krav Maga, aprender a se defender, e de novo, não aceitar. Acho que isso é um conjunto, não é só você aprender a se defender. Se acontecer, não aceitar, denunciar, é um pacote, né, na realidade. E ajudar as pessoas que você conhece também, que já passaram por isso. De aprender a se defender, de recuperar a autoestima, a autoconfiança. Quem sofre uma agressão, uma violência sexual, é uma marca assim, muito, muito pesada. Eu tive vários alunos aqui que se abriram comigo e contaram, é muito pesado. E o problema é que a sociedade não apoia, não dá esse apoio. Você fala, cara, eu vou te ajudar. Vamos começar passo a passo. É importante.
Porque senão a pessoa, além dos custos que você falou, de perder emprego, de custo para o sistema de saúde, etc., a pessoa não consegue retomar a vida, ter relacionamento com outra, se relacionar com outra pessoa, né? Ter filhos, tudo é um mundo totalmente escuro que a pessoa não consegue sair desse mundo e não consegue ver a luz no fim do túnel. A dor é muito profunda, né? Muito. Não é só dor física, é mental, né? As marcas. Com certeza, e você perde a confiança, né, em tudo, em si mesmo e em tudo que está ao redor. E essa mentalidade de prevenção também me vem muito assim, você está no ambiente, né, eu costumo muito assim, olhar o ambiente, onde eu tô, qual é a saída, acho que tem a questão também de perceber sinais de como a pessoa fala com você, principalmente no relacionamento, como ela age em situações que desagrada, né, que a gente tem que estar atento a esses sinais, né, e posicionar mesmo, tomar uma decisão de, primeiro, eu acho que assim, sinalizar que você viu, que você percebeu aquela situação, olha, você está se comportando assim, assim, assado, para mim isso não é legal, né, porque aí a pessoa do outro lado também acho que talvez traga até para consciência, né? Nossa, eu agi assim, né? E se continuar esse tipo de comportamento, é o que o senhor falou, tomar a decisão de não continuar, né? Então a gente precisa, essa mentalidade de prevenção, para mim, ela vem com essa necessidade da gente apurar o olhar para o que está à nossa volta e como as pessoas reagem com a gente, né? No todo. Isso é muito importante. Nós estamos, na verdade, através da atividade aqui, das simulações que a gente faz aqui também na academia, a gente consegue aguçar esse sentido, né? Essa percepção de, cara, isso é muito legal, eu não vou ficar nesse ambiente. A festa está tomando muita gente bêbada, agressiva, eu estou vendo que está tendo muito problema de pessoal passar mal não sei onde, e não vou aceitar, vou cair fora. E não, pensar, é uma coisa normal, tudo bem, daqui a pouco, não, você está vendo que o negócio está começando a ficar complicado, cai fora, não pague para ver. É a mesma coisa na rua também. Se você tem alguma pessoa que está sentindo que o ambiente não está legal, você está vendo um comportamento de uma pessoa que está do mesmo lado na calçada, está indo na sua direção, e você sente que não é uma coisa legal, vá para o outro lado, entre numa loja, entra na farmácia, procure ajuda e não fique aí exposta. Então a gente tem que seguir um pouco a nossa intuição também, e a percepção através do treino, ela é muito, muito legal. Você vê a mudança no comportamento do ser humano de sentir. Eu tive vários anos falando, poxa, eu vi que o negócio ficou complicado, depois que eu saí, fiquei sabendo no dia seguinte que foi uma pancadaria lá, ou que o cara agarrou uma menina lá. Então, você consegue perceber, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é importante, que você falou antes, de ter essa percepção e seguir essa intuição sua. Isso é muito importante. Legal. E eu quero não só falar de dores, né, mas agora também compartilhar os resultados que o senhor já conseguiu visualizar, né, se tem algum caso emblemático, e se as mulheres acabam também se tornando agentes de mudança, ou os próprios homens, né, de repente serem agentes de mudança depois que passam pelo treinamento. Não há dúvida nenhuma que depois do treinamento, ao longo do treinamento você sente a diferença. Você vê o comportamento aqui de aluna que fica, sei lá, meses sem falar, sem se comunicar com ninguém, e pouco a pouco começa a se abrir, fazer amizade, sentir que ela está sendo acolhida, está sendo apoiada, mesmo os colegas não saberem do problema, ok? E você vê a mudança no comportamento, no sorriso, na atitude, nisso que ela vem algumas semanas depois, ou meses depois, com outro colega, outra pessoa que sofreu a mesma coisa, que ela conheceu em algum abrigo, ou que ela ficou sabendo. E essa coisa é muito importante, que você vê que você consegue fazer uma mudança. A gente fala que a gente transforma vidas. E é isso aí. Você transforma, que você vê que a pessoa entende e sente que a vida muda, a vida pode ser melhor, e que ela tem como superar o que aconteceu, tá? Porque ela tem, de novo, trabalhando autoconfiança, autoestima, que tem alguém que apoie. E a gente não precisa saber sempre. A gente nunca sabe. E às vezes, depois de muito tempo, você sabe, quando eu cheguei aqui e estava meio triste e chorei e não quis falar com ninguém, porque passei por isso e aquilo. Aí você vê que a mulher, na realidade, parte desse processo é contar.
é dividir com outra pessoa e não tem medo mais. Você fala, não, se acontecer de novo, eu vou reagir. Agora eu vou reagir, Victor. Agora eu sei que eu tenho direito, entendo que eu posso e mais, entendo que eu quero reagir. Não importa se foi o marido, ex-marido, marido, padrasto, irmão, tá? Se a gente fala de violência doméstica, claro que na rua, então é uma transformação que a gente vê nas mulheres, sim, muito, muito legal, muito gratificante. É um processo e você entende que você abriu uma porta para ela ter uma vida diferente, uma nova vida, né? Isso é legal. Isso é legal, você vê, você dá uma esperança. Aí você fala, não, mas é só defesa pessoal. Mas a defesa pessoal, ela não se resume numa técnica só, tá? É um processo mental, é um processo físico também de recuperação, de você entender que você é capaz de fazer, você tem que ter força. Mas a técnica e a autoconfiança, as simulações que a gente faz aqui, fazem com que a pessoa saia daqui no fim do dia e fale, poxa, eu sou capaz, não se meta comigo, porque eu vou reagir. E não deixar isso acontecer de novo. Eu tive aqui casos de mulheres que eu dei cursos especiais que foram estupradas 2, 3 vezes em casa, pelos amigos do irmão. E, mas, poxa, você não fez nada. E não tinha argumento nenhum. É medo de se sentir incapaz. Eu acho isso importante, a gente fazer essas campanhas para mudar alguma coisa na sociedade. Com certeza. Eu fico feliz, assim, de saber que estão procurando, que tem um caminho, né, e que conseguem superar todas essas forças. Eu acho que fazer um resumo aqui para ajudar todo mundo que está assistindo a gente, reforçando esses pilares, né, que o senhor trouxe tão bem. Primeiro, a responsabilidade masculina ativa, né, entender que os homens não é só sobre não bater, né, é sobre realmente reagir quando o outro homem está agindo de forma inadequada, se posicionar perante isso. Isso é fundamental. A gente desconstruir essa mentalidade de violência, né, de agressão, de microagressões contra a mulher. Então, a gente precisa que os homens deixem de ser espectadores e passem a ser realmente uma barreira. Então, ficou muito claro isso. O segundo ponto que foi muito bem trabalhado é a questão do papel das empresas, das instituições como um todo, tendo protocolos claros, né? Então, não é só ter só o discurso, mas saber o que fazer, como direcionar, o acolhimento, ter medicação, método realmente de acolhimento, de como direcionar essa vítima e os próprios agressores dentro das empresas, né? Então, ter essa governança ética e transparente e responsável, né, com o ecossistema como um todo. E, por fim, a educação preventiva, né? Então, a defesa pessoal, que a sua experiência com o Krav Maga já ensina. Então, não é só sobre quem bate mais forte, ou sobre quem promover a violência mesmo, né? Mas garantir uma autonomia, dar à mulher esse recurso para ler ambiente, para antecipar risco e ter esse poder de escolha, né, sobre a sua própria integridade. Então, poxa, eu não vou aguentar 1, 2, 3, 5, 20 socos para tomar uma decisão, né? Então, no primeiro, eu já preciso ter essa reação, então é muito importante. Então, segurança não é um evento isolado, né? É uma estrutura que a gente, de fato, precisa construir todo dia. Então, precisa mudar a mentalidade, tem que ter ações claras, tem que ter estruturas que direcionem esse olhar. E para a gente começar a incrementar aqui mais a nossa conversa, o protagonismo da mulher, né? E a questão da independência financeira e até física. Ele são os maiores inimigos da violência hoje? Que mensagem que a gente deixa para esse homem que ouve isso e pensa, isso não é um problema meu também? São duas perguntas aí que eu quero colocar. Eu acho que a mensagem é que qualquer ato de violência é um ato inaceitável. Eu acho que as pessoas têm que passar por uma mudança de quebra de paradigmas, de mudanças culturais também. E quem já fez isso, cometeu, tem que entender que a sociedade não aceita isso. Você assediar, agredir, não te faz do homem com H maiúsculo maior, dizer assim, né? Você não é mais do homem que você agride alguém. Pelo contrário, se você achou a solução como a agressão como solução, é que você talvez é inferior a outra pessoa que está sendo agredida, que você não consegue resolver
com uma conversa. Eu acho que, de novo, a gente parte para a mesma coisa de educação. É muito difícil você progredir sem educar para a igualdade, para a aceitação do cara que é diferente que você, que ele tem um problema, que ele tem, estou dando um exemplo de autismo ou de outra coisa. Ele é diferente, mas ele é ser humano. E não importa qual é o gênero, que ele comportamento, ou religião, ou cor e raça. Tem que educar para a igualdade. Eu acho que isso tem que começar em casa. E se a casa, os pais não conseguem fazer isso, tem que ser na escola. A sociedade ela tem que educar para isso. Para integração social, para igualdade, para aceitação. É isso aí. Sem educação a gente não consegue. Porque a gente vai continuar a remediar. Então é uma coisa de não aceitar, mas também não aceitar, não só não aceitar a agressão, mas não aceitar agredir. E eu sempre falo, a gente não ensina aqui a bater, a gente ensina a se defender. Então isso começa de novo a educação. Eu não vejo outra... A educação é tudo na vida, não tem jeito. Eu vejo Israel como um processo de crescimento, é um país pequeno, mas por que ele consegue progredir tanto? Evoluir tanto, porque a educação é importante, ok? Porque estudar não é uma escolha só, é uma obrigação. O estudo é gratuito e obrigatório em Israel. Se você não manda seu filho para a escola, você é preso. Você entende? Tem que tratar isso de uma forma um pouco diferente e mudar aqui também a cultura no Brasil. Eu acho que começa com isso. Não, senão a gente vai continuar remediando. A gente tem que educar para evitar, para prevenir, remediar o que não foi feito antes, mas progredir como sociedade. Aceitar o cara que é diferente, que é mais fraco, tá? E respeitar, entender que a mulher é exatamente igual ao homem, tem mesmos direitos salariais, tudo, são iguais. Não, perfeito. E assim, e a gente precisa criminalizar movimentos, né, como o Red Pill, que, nossa, cada fala absurda, cada incentivo absurdo, apologias à violência com músicas, né, e tudo mais. Isso precisa, acho que as gravadoras também, todos os espaços, né, que dão voz a esse tipo de discurso, eles precisam ou serem banidos ou repensarem seus modelos, né, perante a sociedade. Concordo plenamente com você. Porque estão só fomentando o pior do ser humano. E eu espero realmente que as pessoas tenham coragem de banir a entrada e o acesso desse tipo de figura que prega violência, seja ela qual for, né, de qualquer natureza. E principalmente trazendo o olhar da mulher que trata a mulher como objeto, como algo depreciado. Como propriedade, como objeto, você falou perfeitamente. Tem que mudar isso. A mulher não é propriedade, não é objeto de ninguém. Ela é um ser humano igual. E tem que parar de tratar dessa forma. Acho que precisa ser criminalizado isso de alguma forma, mas vamos torcer para que a sociedade evolui, porque a segurança de fato ela é um direito, né? E a proteção ela é uma construção coletiva. Então, se a gente dá brechas para entrar numa música, num discurso, né, numa forma como você faz uma divulgação, enfim, tudo isso são elementos de propagação, né? Então a gente vai barrar tudo isso. Então eu quero agradecer muito, mestre, por essa troca de hoje. Imagina, eu que agradeço. Que eu também quero agradecer vocês que estão acompanhando aqui a gente. Continua a contribuição nos comentários, compartilhe as boas práticas que vocês já estão identificando, né, aí no ambiente que você está, no seu bairro, na sua empresa. O que está acontecendo para que a gente consiga, de fato, mudar esse cenário tão preocupante, né, que nós estamos vivenciando. E o primeiro passo, sem dúvida, é a gente trazer para a consciência. Então, a conversa aqui, que a gente possa aguçar ainda mais os nossos ouvidos e toda a nossa atenção para uma pauta que é muito grave. Ela não reflete só o agora, ela vai refletir gerações daqui 10, 15 anos, né? Então, a gente precisa... Porque a consequência, ela fica na criança, ela fica na família, ela fica... Quantas crianças estão ficando sem mãe